sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Estude Sem Pressa. O meu nome é Ana Cecília e o tema de hoje vai ser gêneros textuais. Nós vamos ver e aprender sobre alguns deles, já que é um tema bastante extenso e poderíamos trazer outros vídeos abordando outros tipos de gêneros textuais. Então vamos lá. Antes de começarmos a falar sobre os tipos de gêneros textuais, vamos fazer essa leitura para compreendermos o que são os gêneros textuais, para assim a gente conseguir entender a finalidade deles e o porquê que é tão importante ter esse estudo, certo? Então, o que são os gêneros textuais? Os gêneros textuais são categorias que classificam os diferentes tipos de textos de acordo com suas características estruturais, propósitos comunicativos e contextos de uso. Existem muitos gêneros textuais e sua classificação pode variar dependendo do critério utilizado. Aqui estão alguns dos gêneros textuais mais comuns. Então, antes de vermos os exemplos dos gêneros textuais, vamos trazer aqui um pensamento da importância deles, né? Os gêneros, eles são importantes e vocês sabem a razão da importância deles? É pelo simples fato que eles servem como uma ferramenta que a gente usa para se comunicar de uma forma mais eficiente. É, é tipo ter várias opções dentro de um guarda-roupa, sabe? Imagina se a gente só tivesse um jeito só de se comunicar com as pessoas. Seria algo muito monótono. Então, os gêneros textuais, eles nos trazem essa variedade de estilo, sabe? E em grandes formatos, assim, múltiplos formatos para a gente escolher. É como ter um arsenal de opções para se expressar da melhor forma possível, sabe? Então, cada gênero tem suas características próprias. E isso torna o texto único e dá essa ideia para a gente ir classificando cada um deles. Agora a gente vai conhecer os tipos de gêneros textuais que nós temos. O primeiro gênero textual que nós vamos ver nessa aula é o narrativo. E o que seria o narrativo? Como já diz o nome, é aquele que é narrado, né? Aquele texto ali que é narrado, que é contado por alguém. Esse alguém pode ser um personagem, né, dentro da história ou não, que é o que a gente chama de narrador-personagem. E vamos ver, ler aí essa descrição. O narrativo são textos, né, que contam história ou uma sequência de eventos. Exemplos incluem contos, novelas, fábulas, crônicas, etc. E temos um exemplo aí de um texto narrativo, né? Vamos ler ele também. Era uma vez, numa pequena cidade à beira-mar, vivia um jovem pescador chamado João. Ele era conhecido por todos na cidade por sua bravura e bondade. Numa manhã ensolarada, João decidiu partir para o mar, como fazia todos os dias. O céu estava limpo e o mar estava calmo. Ele pegou seu barco e remou para longe da costa, esperando ter uma boa pescaria. Agora vamos falar sobre o gênero dissertativo, que eu acho que quase todo mundo que estiver assistindo esse vídeo aqui conhece, já que é o gênero que as redações do Enem pedem, né, que é o dissertativo argumentativo. E ele é bem diferente do narrativo, mas também ele é muito interessante. No gênero dissertativo, a gente tem a oportunidade de expor nossas ideias, de argumentar e convencer o leitor sobre um determinado assunto, certo? E é basicamente isso que é feito na redação do Enem. A pessoa pega o tema e, com os seus conhecimentos acerca daquele tema, vai escrever uma redação e vai defender a sua ideia, né? Argumentar, seguindo o padrão ali do texto, certo? Então, vamos falar um pouco dele agora e vamos fazer a leitura sobre a explicação que temos aí na tela. Então, gênero dissertativo. O que seria? Então, o gênero dissertativo, ele apresenta argumentos e reflexões sobre um tema específico, buscando persuadir o leitor a adotar uma posição. Apresenta uma tese central, argumentação lógica e coerente, e conclusão que resume os pontos principais. Vamos ver agora um exemplo de um texto dissertativo.
Como é um pouquinho grande, né, eu tive que colocar em outra página. Vamos ver? Então aí nós temos um texto dissertativo e, bom, as principais características de um texto dissertativo é que ele é dividido, né, aí pelos parágrafos, claro, mas cada parágrafo apresenta uma ideia diferente. A gente começa fazendo um texto dissertativo iniciando pela introdução. Então, na introdução, você apresenta as ideias que vai ser abordada para o leitor. Sério, certo? O que que vai falar o teu texto? Quais são os pontos que você quer chegar sobre determinado assunto? Já a introdução, né, perdão, o desenvolvimento, né? Já o desenvolvimento é onde se explana as ideias e dão as respostas às perguntas ou indagações que foram apontadas na introdução, certo? Então, é uma etapa que vai ligando a outra. Então, falamos de introdução, né, que é o início de tudo, onde a gente começa apresentando as ideias do texto, o desenvolvimento, que é onde a gente vai explanar as ideias e dar as respostas às questões, às perguntas, e temos a conclusão, onde ocorre o fechamento das ideias, onde conclui o texto. Agora vamos falar sobre o gênero injuntivo. Um texto injuntivo é aquele que tem como objetivo instruir ou orientar o leitor a realizar determinada ação. Ele é caracterizado pelo uso de verbos no modo imperativo e pela linguagem direta e persuasiva. Então, no gênero injuntivo, a gente tem a oportunidade de dar instruções, orientações e comandos para que o leitor realize uma determinada ação. O texto injuntivo, gente, é como um manual de instruções, um guia passo a passo que indica como fazer algo. É como se você fosse um professor, sabe, explicando como executar uma tarefa específica de uma forma clara e direta. E aí temos um exemplo, né, uma instrução de como fazer um brigadeiro. Então tem as etapas, né? Primeiro, em uma panela adicione uma caixa de leite condensado, chocolate em pó e uma caixa de creme de leite, que é totalmente opcional, a parte do creme de leite. Segundo passo, mexa todos os ingredientes até que a receita fique totalmente homogênea antes de levar ao fogo. 3. Após isso, leve ao fogo e mexa sem parar até encorpar e ficar no ponto ideal de brigadeiro. E 4. Sirva-se e aproveite esta delícia. E agora vamos falar do nosso último exemplo nessa aula, que é o gênero descritivo. O descritivo é um adjetivo que se refere a algo que envolve ou se relaciona com a descrição de características, aparência ou qualidade de algo ou alguém. No contexto dos gêneros textuais, descritivo pode se referir a um tipo de texto que descreve detalhadamente pessoas, lugares, objetos, eventos ou qualquer outro assunto. Então, com o gênero descritivo, a gente tem a oportunidade de criar imagens vívidas e detalhadas na mente do leitor, descrevendo pessoas, lugares, objetos, sensações e emoções. O texto descritivo, gente, é como se fosse, vamos falar de um jeito mais filosófico agora, é como se fosse uma pintura com palavras. É como se a gente estivesse dando vida a uma cena ou a um objeto através da linguagem. A gente utiliza uma linguagem rica em detalhes sensoriais, como cores, texturas, sons, cheiros, sabores, para que o leitor possa visualizar e sentir o que está sendo descrito. E temos o exemplo aí, né? Que vamos ler esses exemplos que estão lindos. O sol se põe lentamente no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. As nuvens parecem pinceladas suaves, criando um cenário de tirar o fôlego. O ar está levemente frio, trazendo consigo uma brisa suave que acaricia a pele. À minha frente estende-se uma praia de areia branca e fina, pontilhada por conchas coloridas e pequenas poças d'água deixadas pela maré baixa. O som das ondas quebrando na praia é suave e reconfortante, como uma melodia tranquila. Foi uma exemplificação muito bonita, né? Bom, ficamos por aqui. Obrigada por terem assistido essa aula. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, nos sigam nas redes sociais e até a próxima aula.
Deixarei o material desta aula na descrição do vídeo. Aproveitem bastante e bons estudos!